Oi, pessoal. Sabe aquela sensação de ter uma conversa que parece um disco riscado, que sempre volta para o mesmo lugar? Pois é. Nossas interações, das mais simples até as mais complicadas, elas seguem, na verdade, um tipo de mapa invisível. E hoje, a gente vai desvendar esse mapa juntos. Vamos explorar as forças ocultas que realmente moldam os nossos relacionamentos. Ok, vamos mergulhar nisso. E para começar, uma pergunta que, olha, talvez soe bem familiar para muita gente. Por que certas discussões parecem se repetir sem parar, de novo e de novo? Essa frustração, que é super comum, vai ser o nosso ponto de partida para a gente entender as forças mais profundas que estão em jogo. Para começar, vamos dar um zoom, sabe? Bem de perto na camada mais óbvia de um conflito. As palavras que a gente usa. O que a gente diz e principalmente o jeito que a gente diz é a porta de entrada para entender toda a dinâmica por trás. E para ajudar nisso, o psicólogo Marshall Rosenberg criou uma ferramenta fantástica, a comunicação não violenta, que é um método de 4 passos. Primeiro, a observação. É descrever o que aconteceu sem julgar. Em vez de dizer, você nunca me escuta, que tal notei que você estava olhando o celular enquanto eu falava? Depois, vem o sentimento. Como aquilo te fez sentir? Isso me deixou triste. O terceiro passo é a necessidade. O que está por trás daquele sentimento? Porque eu preciso me sentir conectado. E por fim, um pedido claro e positivo. Será que a gente poderia conversar sem o celular por perto? A grande sacada é transformar uma acusação em um convite para conexão. Agora, olha que interessante essa distinção que o Rosenberg faz, é crucial. Uma exigência, ela vem com uma ameaça, sabe? Mesmo que implícita, de culpa ou punição se não for atendida. Isso bloqueia a compaixão na hora. Já um pedido de verdade genuíno, ele abre a porta para o diálogo porque a outra pessoa tem a liberdade de dizer não e mesmo assim a conexão pode continuar. A intenção muda completamente, sai do controle e vai para a colaboração. Certo. Agora que a gente olhou para as palavras, vamos dar um passo para trás. Vamos afastar a câmera um pouquinho e observar a dinâmica entre as duas pessoas. Existe uma coreografia invisível que elas dançam juntas o tempo todo. E quem fala muito bem sobre isso é a terapeuta Esther Perel. Ela diz que existe uma tensão central nos relacionamentos de hoje em dia. De um lado, a gente tem uma necessidade enorme de segurança, de previsibilidade, de intimidade, de porto seguro. Mas do outro lado, a gente também tem uma necessidade forte de novidade, de mistério, de desejo. E esses dois anseios, por mais que sejam essenciais, muitas vezes puxam a gente para direções opostas. E isso leva a gente direto para um paradoxo. O amor adora a proximidade, né? Mas o desejo, ele precisa de um certo espaço, de uma certa distância para respirar. Quando um casal fica muito grudado, tudo muito previsível, a paixão pode acabar diminuindo, mesmo que o amor e o carinho continuem super fortes. Encontrar o equilíbrio perfeito nessa dança entre o seguro e o desejado é talvez um dos maiores desafios dos relacionamentos longos. Agora, vamos ampliar a nossa lente mais uma vez. Vamos dar mais um passo para trás. Porque nenhum casal existe numa bolha. Todo relacionamento está, na verdade, dentro de um contexto muito maior, o sistema emocional da família. O psiquiatra Murray Bowen foi um gênio ao descrever a família como uma unidade emocional. Ele usava a metáfora de um campo gravitacional, onde o que acontece com uma pessoa afeta todo mundo. Pensa num sistema solar. A massa de um planeta influencia a órbita dos outros. Na família é igual. A ansiedade, o estresse ou até a alegria de um membro da família ecoa e influencia o comportamento de todo mundo no sistema, e de jeitos bem imprevisíveis. E claro, esse sistema não é parado no tempo. Ele está sempre se movendo. O modelo de Carter e McGoldrick mostra que as famílias passam por estágios que são meio que previsíveis. O começo do casal, a chegada dos filhos, a adolescência deles, a saída de casa. Cada uma dessas fases exige que o sistema todo se reorganize, e isso traz novos desafios e tarefas emocionais que precisam ser resolvidas para que a família continue seguindo em frente de um jeito saudável. E, finalmente, a gente dá o nosso último passo para trás. Mas dessa vez, a gente vai viajar no tempo. Vamos olhar para como os padrões, as questões que não foram resolvidas, são passadas de geração em geração. Uma ferramenta poderosíssima para a gente conseguir enxergar isso é o genograma. Pensa numa árvore genealógica, mas com muito mais informação. Ele vai além dos nomes e das datas. Ele mapeia os relacionamentos, os padrões de comportamento, os eventos mais marcantes e as dinâmicas emocionais que ficam se repetindo ao longo de pelo menos umas 3 gerações. E o que esse mapa mostra pra gente? Bom, ele revela forças invisíveis,
padrões de comportamento que se repetem, como o jeito de lidar com briga ou com perdas. Mostra também os mitos familiares, sabe? Aquelas crenças que ninguém fala, mas todo mundo segue, sobre como a família deve ser. E, por fim, as lealdades invisíveis, que às vezes nos prendem a papéis ou destinos que a gente nem escolheu de verdade. E este ponto aqui é fundamental. Essa história de família está sempre dentro de um contexto social e cultural muito maior. Etnia, classe social, religião, histórias de imigração, tudo isso molda os valores, as expectativas e os conflitos que uma família carrega. Entender esses ecos culturais é essencial para a gente conseguir entender o indivíduo. Ok? Depois de analisar todas essas camadas, as palavras, a dança, o sistema e a história, chega a parte mais poderosa de todas, a nossa capacidade de virar autores da nossa própria narrativa. Os terapeutas Michael White e David Epstein, que criaram a terapia narrativa, nos mostram que muitas vezes a gente fica preso em histórias saturadas pelo problema, sabe? Aquelas narrativas onde a gente se vê como uma falha ou como uma vítima. A terapia, nesse caso, ajuda a gente a encontrar resultados únicos, que são momentos em que o problema não venceu. E a partir daí, a gente constrói uma história alternativa, uma narrativa que bota luz na nossa competência, nos nossos valores e na nossa capacidade de superação. Então, o ponto central é este. Quando a gente entende a conversa, a dança do casal, o campo gravitacional da família e os ecos das gerações, a gente ganha as ferramentas para poder escolher, de forma consciente, qual história a gente quer viver. A gente não pode mudar o passado, é fato, mas o poder de reescrever o significado desse passado e de redigir o próximo capítulo, esse poder é nosso. Lembra daquela briga de sempre, lá do começo? Ela não é só sobre as palavras que foram ditas naquele momento. Ela é, na verdade, um portal para uma história muito, mas muito mais profunda. E a pergunta que fica é, ao olhar para todas essas camadas, que história os nossos relacionamentos estão de fato contando? E mais importante, qual história cada um de nós vai escolher contar a partir de agora?